Vou falar agora sobre TCE grave, um dos TCEs que a gente recebe muita pergunta aqui, que é sobre PAF, né? Que é projétil de arma de fogo, é o termo técnico que a gente usa quando o paciente foi vítima de um tiro que bateu na cabeça, né? Então, PAF no crânio, né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, você tem que entender que uma das coisas mais importantes quando a gente fala do trauma é o mecanismo do trauma. O que é o mecanismo? Qual foi o impacto? Qual a velocidade? Qual foi a cinética, a dinâmica daquele trauma? E o tiro acontece a mesma coisa. A grande coisa do tiro é que a bala, né? Ela vem sobre altíssima velocidade, então não tem só o local de entrada que ela passou, mas também ela desencadeia uma série de ondas que podem levar a uma lesão cerebral grave. Por isso que na maioria das vezes que o paciente tem um tiro na cabeça, se penetrou o crânio e passou o encéfalo, é uma das doenças mais graves que a gente tem, porque tem a lesão direta do projétil que entrou, tem a onda de choque que ele causa, então leva o tecido só porque ele entrou numa velocidade muito rápida, ainda tem a lesão térmica, essa bala ela sai sobre altas temperaturas, né? E além disso vai ter o contato, né, do encéfalo, o dano que isso causou do encéfalo com a pele com risco de infecção. Então assim, projétil de arma de fogo é uma das doenças mais críticas para a gente lidar. Elas são gravíssimas por todos esses danos e o principal é você imaginar o trajeto que isso causou. A maioria dos tiros que eles passam de um lado para o outro, lesa os dois ventrículos, eles têm altas taxas de mortalidade, aproximando quase a 100%. Tiro passou de um lado para o outro, pegando o ventrículo. Lembra que ele passou a linha média, tem muito vaso grande que passa pelaquela região. Então são doenças gravíssimas. Como acontece geralmente esses pacientes críticos? O projétil entrou, algumas vezes até chegam vivo no pronto-socorro, a gente faz procedimentos para descomprimir, evitar o dano secundário que a gente chama por causa desse inchaço, mas muitas vezes a cascata, né, de lesão após esse projétil passar, elas são muito graves, mesmo com todas essas medidas, então pode dar o edema, principalmente por lesões de células, lesão térmica, onda de choque, então assim, o principal raciocínio seu, quando o paciente foi vítima de arma de fogo, né, ou se é um parente seu, é por onde essa bala passou. Passou de um lado para o outro, gravíssimo, mortalidade chega próximo ao 100%. Muito raro esses pacientes sobreviverem. Muito vaso central, vaso grande, seio. Então, de um modo geral, o raciocínio desses projetos que a gente pensa que passou de um lado para o outro do crânio realmente é gravíssimo, né? Algumas situações específicas, e isso até a mídia é cheio de casos desses, são pessoas que a bala passou tangenciando, não pegou estruturas vitais, pegou apenas na região frontal, tem um ponto de entrada e outro de saída próximo. Situações específicas, esses pacientes têm uma sobrevida melhor, principalmente tiros tangenciais, e o crânio ele é grosso em algumas regiões. Então muitas vezes paciente com tiro em região occipital, que tem esse osso, né, mais rígido, né? Região frontal também acontece, às vezes o tiro ele não passa toda a tábua óssea e não pega o cérebro. Então esses pacientes têm uma morbidade, mortalidade bastante menor. Então assim, acho que é uma tomada bem rápida do projeto de arma de fogo. Ou quando a gente for atuar como neurocirurgião, é geralmente um controle de dano. Então o que a gente vai fazer? Ver o que lesou, fazer o exame de imagem, muitas vezes a tomografia para a gente ver rápido, né? Esse paciente não pode ir para ressonância porque tem muito metal, é contraindicação absoluta de ressonância. Você faz a tomografia, imagina o trajeto e tenta fazer esse controle de dano secundário. Então, basicamente, o raciocínio que a gente vai ter no projeto de arma de fogo é isso. Espero que tenha ajudado. Um abraço.